Fala, cambada, vindo nesse programa para falar de... algo um tanto normal, um tanto padrão no convívio social, principalmente na linha de convívio masculino, onde sempre em qualquer discussão a gente sabe exatamente o limite, da onde acaba a palavra e começa o ato físico, a agressão. Eu não vou... Arreia! Você é um ancião! Um comportamento que é completamente plausível, mas se torna completamente patético quando se refere a dois lutadores. Bom, pelo menos de um lado a gente tem um dos maiores lutadores da história do MMA brasileiro, sem sombra de dúvida nenhuma, um dos maiores pesos pesados, Fabrício Werdum. E do outro a gente tem Marcelo Brigadeiro. Fabrício Werdum dispensa qualquer apresentação, porque quem não conhece ele ou tá no canal errado ou tá vendo sobre algum assunto completamente aleatório. Mas Marcelo Brigadeiro, muitos conhecem, mas conhecem mais pelo posicionamento dele de influenciador. Mas sim, tem muitos méritos no meio da luta, como treinador, como empresário, sempre se alçando e se mostrando muito maior do que é. Mas isso faz parte do marketing que ele trabalha com extrema excelência. Ele é um dos caras mais marqueteiros que existe dentro do MMA, mas ele foi muito importante para estourar uma certa bolha, principalmente aqui para a região sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Para que qualquer atleta que quisesse se expandir, ter uma carreira profissional e com o intuito de ganhar dinheiro em cima disso, ele precisaria ser ou do ciclo de amizade do Joinha, ou se comprometer às grandes peças de circo de Vale de Ismail. Então Marcelo Brigadeiro trouxe uma linha de proposta onde mostrou que muitos entusiastas da luta poderiam ter uma importância real dentro do mundo da luta, trabalhando como empresários, como promotores. Tudo isso que o Marcelo Brigadeiro fez foi graças ao egocentrismo dele. Eu não estou falando de uma maneira pejorativa, simplesmente para diminuir ele com um xingamento de novela das 8. A parte do egocentrismo que eu falo é muito acentuada porque quando vocês podem ver um atleta da Astra Fight Team, um atleta que é da linha do Marcelo Brigadeiro, vocês talvez nem saibam o nome do atleta, mas o que vem em primeiro lugar é: fulano é atleta de Marcelo Brigadeiro, ele foi agenciado por Marcelo Brigadeiro. E o Brigadeiro tem uma habilidade muito grande em se adequar ao ambiente. E eu vou explicar isso rapidão. Como é que funciona? Quando o Brigadeiro está entre os políticos, burocratas, entre os amigos da família dele, ele é o lutador. Ele é o cara mais casca-grossa do mundo que existe. O lugar aqui, ó, tá muito tranquilo aí, Brigadeiro. Eu vim aqui porque disseram que aqui é o campus do espancamentoologia. É dos brabo. Eu vim conhecer algumas técnicas novas aí. Mas quando ele está entre os lutadores, ele se adequa, sendo um empresário, treinador, um cara mais brando. Quando ele está entre os empresários, ele já não é mais o melhor empresário do mundo como ele é quando ele está com os lutadores. Aí ele já é o único cara que é empresário e treinador. Ele sempre tem que estar uma prateleira acima. Faz parte da personalidade dele. Ele é odiado por muitos, inclusive isso é um outro toque de genialidade do marketing dele, onde ele notou que o ódio e a raiva que sentem por ele vai dar sempre muito mais ibope do que um elogio. Sempre defendendo com unhas e dentes algumas opiniões, na grande maioria polêmicas, e muitas que eu discordo. Inclusive eu acho muito legal da parte dele que ele diz: não concordem com tudo que eu falo. E eu concordo plenamente com ele nessa posição de que hoje é muito difícil as pessoas formarem opiniões. Elas precisam de influenciadores para que entreguem opiniões prontas para elas. Então, para isso, eu tiro meu chapéu pro Marcelo Brigadeiro. Mas ele tem muitas bobagens que ele fala, muitas coisas que é normal, que daqui a pouco os fãs deles podem dizer que eu estou falando bobagem. Uma delas é que ele fala que não existe sorte. E o meu mestre tinha uma frase que se adequou muito a isso. Meu mestre falava o seguinte: sorte é quando o teu preparo encontra uma oportunidade. Isso parte do princípio de que sempre que tu estás preparado, a sorte te sorri mais. Porém, sim, a sorte existe. Existe porque poucas vezes tive ela na minha vida, sempre busquei muito meus momentos de sorte, mas para Marcelo Brigadeiro, que vem de berço de ouro, e ele mesmo se assume como um eterno playboy, fica muito mais difícil dele ver a existência da sorte dele quando se nasce numa família onde o maior ato transgressor da vida dele foi se formar em veterinária. Um cara que, quando entrou em depressão, que descobriu que ia ser pai,
Eu peguei um avião e fui para Los Angeles, fui para Califórnia lá, fiquei no meu apartamento, fiz um retiro espiritual. Meu amigo, a sorte existe, ela é totalmente necessária. Muitas vezes para muitos alunos teus que tiveram uma única oportunidade de aparecer, explodir, estourar para o mundo, como eu uma vez tive, de poder lutar com um atleta teu, ser o cara certo, no lugar certo, num momento completamente errado da minha vida. E a conjunção desses 3 fatores é o que torna a sorte preponderante na vida de um homem. Sim, eu tenho propriedade para poder falar de alguma coisa sobre Marcelo Brigadeiro porque conheci ele pessoalmente. Um exímio atleta onde eu perdi para ele e qualquer justificativa que eu dê sobre essa derrota, hoje vai ser só mais uma desculpa esfarrapada. Onde sim, eu sou apenas mais um atleta escolhido a dedo por fazer parte de uma equipe irrisoriamente pequena, onde era eu e mais 2 colegas, mas fui lá e cumpri com o meu compromisso. Então eu estou falando isso porque nesse momento do vídeo, muitas pessoas que são fãs cegas do Marcelo Brigadeiro vão falar: quem é esse cara para estar dizendo que ele deve aceitar o desafio do Fabrício Verdun e não ficarem latindo cada um de um lado do portão? Quando o portão abre, eles param e ficam quietinhos. O Fabrício Verdun só tem uma coisa a perder nisso, que é o nome, o grandioso, enorme, monstruoso nome que ele tem dentro do MMA, sendo sim um dos maiores lutadores de MMA de todos os tempos. Marcelo Brigadeiro não tem nada a perder. A não ser que ele assuma a real posição de: olha, não me sinto capaz de vencer num duelo físico Fabrício Verdun. Meu nome é Denner, minha alcunha é muito engraçada, é chuleta no meio do MMA, e eu simplesmente sou um cara de 1,65 m que já lutou de 57 kg a 77 kg. São 20 kg de diferença entre a menor e a maior categoria que eu lutei. 6 categorias de peso diferentes, o que me dá total propriedade para poder falar que em um momento onde a gente vê Mesquita Júnior, um cara que eu nunca nem ouvi falar, mas que a gente vê que simplesmente é filho de alguém da TV, lutando, desafiando e realmente indo para lutar com o Nego do Borel, a gente se põe numa situação onde 2 caras, que um é realmente um lutador e outro que vive de bater no peito e dizer que é lutador, ficam se degladiando entre o portão da internet. Cada qual falando de que quem tem mais dinheiro, mais bala na agulha, estabilidade financeira e possibilidade de fazer um evento para que eles lutem. Então lutem e matem a curiosidade de todos referente à ideia de que Marcelo Brigadeiro não precisa formar um cartel. Ele precisa apenas de enfrentamento. E enfrentar a possibilidade que ele mesmo criou. Porque quando o Fabrício Verdun diz que ele é um fantasma do meio da luta, é porque todo e qualquer ambiente, quem é do meio, do centro da luta, vê o nome de Marcelo Brigadeiro sendo apresentado como um lutador, que nunca lutou. Eis é essa a grande questão. Ah, mas ele é campeão de luta livre. Meu amigo, é a mesma coisa que pegar um campeão de jiu-jitsu, botar no meio do MMA e dizer que ele é um grande campeão de MMA. E não é assim. São esportes fundamentais, essenciais, de alto respeito, mas que não condizem com a ideia do MMA. A maior prova disso que eu posso dar é o próprio Roger Gracie, o maior campeão de jiu-jitsu de toda a história no kimono, não vingou, não conseguiu fazer parte do alto nível do MMA. Fica então nosso pedido para que o Marcelo Brigadeiro, ao contrário do que ele fez para muitos atletas agenciados por ele, não venha com a ideia de escolher alguém que ele possa vencer, mas realmente enfrente como homem aquele que tem a mínima chance dele vencer. Isso é hombridade. Isso, velho, é ser aquilo que tu gosta de falar. Que eu vou usar até um termo pejorativo no meu canal que eu sou contra, mas bater no peito e falar: eu sou macho pra caralho. Vai lá e enfrenta o Verdun. Vamos fazer isso acontecer de uma vez por todas. Fica esse meu convite para que tu entre pro mundo dos realmente casca-grossas, não só pros entusiastas de teclado da luta, mas que seja respeitado entre nós. Eu te respeito como empresário, como treinador, na tua história da luta livre e até te admiro em alguns pontos do teu posicionamento referente às tuas ideias políticas e sociais, mas como lutador ainda tens que provar, e lutar contra um dos maiores pesos pesados da história do MMA vai ser uma prova de fogo, que mesmo que tu não passe, o próprio enfrentamento vai ser muito maior do que uma vitória. Fica então essa minha ideia que eu passo para vocês, e eu quero que vocês acompanhem e compartilhem, porque eu acho que chega fácil nele. O próprio Verdun comentou já num vídeo meu, e o meu canal é microscópico perto do alcance que tem o Marcelo Brigadeiro e, obviamente, o Fabrício Verdun. E quem esperava que eu fosse simplesmente falar mal, mais uma vez, do Marcelo Brigadeiro, como os tantos fazem, não. Cada um deles tem um ponto positivo e um ponto negativo. O próprio Fabrício Verdun, que eu sou muito fã, sempre foi o maior anti-Dana White que eu conheço, e defende Walid Ismail, que é praticamente o Dana White da Deep Web. Muito obrigado a todos pela atenção, e fica agora aqui o meu pedido encarecido.
como hoje um espectador e um entusiasta da luta, façam aquilo que lutadores fazem. Lutem. Muito obrigado pela atenção de todos. Deixa o like, compartilhe e é nóis, Queiroz.